grandes clássicos. E a professora pedia para a gente ler esses grandes clássicos na escola. E a gente se perguntava, como fazer uma boa leitura? E falavam para a gente, leia, leia, leia cada vez mais. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer uma boa leitura. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Leitura. Bom, todo mundo tem uma dificuldade muito grande em leitura e uma das coisas que muitas pessoas me perguntam, como gostar de ler, como ler mais, como aprender a fazer uma boa leitura. Bom, a primeira coisa é saber que leitura não é uma coisa tão simples assim de se entender e compreender. Existem muitos significados para a leitura. Por exemplo, percorrer com a vista o que está escrito. Ele já leu tudo sobre eletricidade. Muito difícil de alguém já ler tudo sobre algum conhecimento, não é verdade? O segundo significado muito importante é recitar, falar em voz alta as palavras que estão escritas. Aí reside um grande trauma. Por quê? Muitas pessoas, quando liam na escola, gaguejavam, tinham dificuldade e sofriam bullying. As pessoas caçoavam da cara deles. Por isso, hoje, muitas pessoas têm dificuldade em ler em voz alta por falta de treinamento. Porém, é só um treinamento que você faz diariamente para melhorar a sua capacidade de proferir as palavras, ok? A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente lê com os olhos? Você acha mesmo que a gente lê com os olhos? Muito bem, preste atenção na leitura que faz os cegos. O cego, ele lê um texto em braille somente com as mãos. Os surdos fazem uma leitura com os olhos, com certeza, mas percebem coisas que nós não percebemos. E há pessoas que fazem leituras apenas com o ouvido, ou com as mãos, e muito mais. Ou seja, a leitura não é feita necessariamente com os olhos, mas sim com raciocínio. E é por isso que é importante nós termos um raciocínio voltado a fazer uma leitura, treinar isso todos os dias, para que a gente possa fazer uma boa leitura. Há uma leitura também que é feita de acordo com a qualificação e estudo que a gente vai fazendo todos os dias. Sim, é uma leitura feita pelo cargo que você ocupa, ou melhor, pela profissão que você tem. Por exemplo, o doutor lê os exames. Para ler os exames, você tem que estar formado numa faculdade de medicina, ou seja, uma leitura técnica. Eu dei um exemplo de medicina, mas pode ser com várias profissões diferentes. Por isso, essa leitura necessita de qualificação. Podemos ter também uma leitura que vem da percepção e do sentimento que ocorre. Essa não necessita ficar presa a, por exemplo, um texto, ou um filme, ou uma música. Ela pode fazer leitura de pessoas. Por exemplo, nessa frase, nada ele disse, mas a moça leu o amor nos seus olhos. Ou seja, a pessoa percebe as coisas através da leitura que ela faz do mundo que está ao seu redor. Depois que nós sabemos os conceitos de leitura, nós podemos dividir a leitura em tipos, que vão fazendo caminhos a respeito da leitura que vai melhorando. O primeiro caminho que a gente deve pensar é a pré-leitura, ou leitura de reconhecimento. Nessa leitura de reconhecimento, você vai tateando, olhando realmente se aquele livro é aquilo que você queria mesmo fazer. Como, por exemplo, olhar o sumário que dentro do livro e os assuntos, os temas e os subtemas existentes no livro e ver se te interessa ler aquele livro. Se for um livro de literatura, você pode fazer uma leitura prévia na contracapa, entender um pouco a história e ler pelo menos umas 3 primeiras páginas para reconhecer se aquela leitura será interessante para você. Seguindo o caminho da sua leitura, a segunda parte é a leitura seletiva, onde você vai selecionando aquilo que você quer ler realmente. Por exemplo, muita gente pensa, nossa, eu não vou ler um livro desse tamanho, ele é muito grosso, ele dá muito trabalho. Gente, você não precisa ler o livro inteiro. Você pode selecionar as informações que você quer para aquele momento da sua vida, aquele momento que você necessita realmente. Então, a leitura seletiva ela é feita para momentos específicos na sua vida, com aquilo que você precisa para solucionar atividades momentâneas e também para enriquecimento acadêmico, não é verdade? Seguindo o caminho das suas leituras, você passa para a leitura reflexiva, onde você vai compreender os significados existentes na obra.
colocar um pouco da sua personalidade e também entender de como o autor trabalha aqueles significados, refletindo sobre aquilo que está escrito. Por último, nós temos a leitura interpretativa, onde você se posiciona tentando entender aqueles significados que você fez no caminho anterior. Então, nesse momento, você vai usar a sua interpretação, colocar o seu posicionamento para falar como a mensagem daquele autor movimentou a sua vida ou movimentou o seu posicionamento diante daquilo que você está lendo. Então, se liga no caminho aí. Você começa com a pré-leitura, ou leitura de reconhecimento, passa para a leitura seletiva, aí entra na leitura reflexiva e termina com a leitura interpretativa. Esse é o caminho básico para você fazer uma boa leitura. Mas aí vocês vão me perguntar, mas prosa, eu tenho muita dificuldade para começar a ler, ainda mais fazendo esses caminhos aí, eu nem consigo começar esse caminho. Bom, para isso você vai ter que ter uma certa bagagem e colocar dentro da sua bagagem 3 conhecimentos muito importantes que vão fazer você ler com qualidade. O primeiro conhecimento é o conhecimento linguístico, que é o conhecimento sobre os elementos da língua. Isso mesmo, o conhecimento sobre alguns mecanismos da língua, por exemplo, pontuação. Repare nessa frase aí que você está vendo. Não atire. Bom, essa frase está dizendo para você não atirar na pessoa. Agora vamos colocar uma pequena vírgula aí depois do não. Bom, ela fica desse jeito. Não! Atire! Bom, agora você matou o cara. Veja bem, uma vírgulazinha muda completamente o sentido, a leitura, o significado dessa mensagem. Por isso mesmo, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio sobre alguns mecanismos da língua. O segundo conhecimento importante é o conhecimento textual. E que conhecimento é esse? É o conhecimento do tipo de texto que você está lendo, para que você não seja pego de surpresa. Se você está vendo um manual, você sabe a estrutura dele, você sabe exatamente onde ir. Se você está vendo um filme de ação, você sabe o que esperar. Um filme de romance, você sabe o que esperar. Então, o conhecimento textual vai fazer você entender a estrutura daquele texto e ver que você não vai, por exemplo, se assustar com uma estrutura totalmente diferente quando embarcar na sua leitura. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento enciclopédico. Ok, esse conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo é um conhecimento feito através das suas relações, da sua experiência de vida, daquilo que você aprendeu com seus pais, dentro da sua cultura social, religiosa e outras culturas mais, que te fazem ter um conhecimento sobre o mundo e sobre a vida e as relações humanas. Esse conhecimento te ajuda na hora que você está fazendo uma leitura a entender o processo que está ocorrendo ali naquela história ou até entender aquela teoria ou aquela unidade ou significado científico para a sociedade. Unindo esses 3 conhecimentos que eu estou mostrando aí, você vai ter uma bagagem muito boa para fazer uma leitura excelente. Bom, meus amigos, com essa bagagem maravilhosa, ok? Conhecendo os tipos de leitura, esse caminho todo, você vai executar algumas ações. A primeira ação que você vai executar é fazer uma releitura dos trechos que você não entendeu. E quando fazer as releituras, procurar acionar os seus conhecimentos prévios e entender o que significado está ocorrendo naquele momento. Não tenha medo de rabiscar o seu livro, fazer sublinhar, escrever anotações. Faça isso com a lapiseira, se preferir. Mas é importante que a leitura seja uma leitura ativa e não passiva. A segunda coisa importante é fazer análise de frases e de palavras que estão lá dentro. Ou seja, marcar as frases que são importantes para você e colocar uma seta e refletir em cima dessas palavras, dessas frases que marcaram você. Isso ajuda a leitura e você ia se apropriando da leitura aos pouquinhos, entenderam? E a terceira coisa importante é fazer inferências, ou seja, tentar predizer, interpretar aquilo que ele está falando. Por último, e não menos importante, nós temos fazer relações. Quando você terminar a sua leitura, fazer um pequeno texto de 3, 4 ou 5 linhas relacionando isso com a vida, com aquilo que você vê no nosso dia a dia. E aí, quando você encarar, por exemplo, um Machado de Assis, um Dom Casmurro, talvez ele não seja tão assustador assim quanto parece, ok? E isso vale para textos científicos ou teorias complexas que você lê todos os dias, ok? E a gente vai fazendo treinamentos e vendo isso aí.
Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui algumas técnicas para você fazer de leitura ativa, manipulando o texto para poder entender melhor algumas mensagens que aparentemente parecem obscuras, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!